Você acredita que um dos grandes problemas dos nossos pecados e dos nossos erros é a vergonha que a gente fica e que isso nos paralisa, nos rouba a ousadia de orar com fé e receber os milagres das promessas de Deus? Você quer saber mais da promessa que Deus tem para você a respeito dessa questão da vergonha dos seus erros? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai, melhor presente para você dar para quem você ama. É só clicar no link que aparece na descrição aqui desse vídeo e adquirir. Isaías capítulo 61, verso 7. A Bíblia diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Uau! Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Uau, alguém pode dizer amém? Puxa vida, glória a Deus. Eu acho que a gente precisa começar escrevendo essa frase. Pega aí o seu caderninho de anotações, escreve aí: no lugar da minha vergonha, em Cristo eu terei dupla honra. Vamos escrever isso? No lugar da minha vergonha, eu terei dupla honra. Essa é uma promessa simplesmente maravilhosa e fantástica. A promessa do Senhor é remover a vergonha, mas mais do que isso, te dar dupla honra. Segundo o dicionário, vergonha é desonra, humilhação, opróbrio. É um sentimento de inferioridade, culpa ou indignidade, sentimento de insegurança e desqualificação causado por medo do ridículo e do julgamento dos outros. Uau, quanta coisa é vergonha, hein? Veja, em primeiro lugar, a culpa produz vergonha. Por isso é que Deus quer te livrar da culpa. Basicamente, a vergonha é a consciência da culpa. E o que produz no homem a consciência de culpa? Muitos pensam que é o pecado. Mas, na verdade, pasmo, não é o pecado, é a lei. Antes da lei, o pecado estava no mundo, sempre teve. Mas o homem não tinha consciência do pecado porque não havia lei para dizer para ele que aquilo era pecado. A lei, então, foi dada para revelar o pecado que estava lá já. Mas ninguém sabia que era errado. Quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Porque não tinha pecado, não tinha lei, então não tinha vergonha. Que coisa, né? Mas no momento em que eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Depois que eles pecaram, o Senhor veio ter com eles. Lhes fez uma pergunta. A pergunta foi: Adão, onde está você? Onde você está? Interessante que a primeira pergunta do Velho Testamento é: onde está o homem que está perdido, que está longe, que está afastado de mim? Mas a primeira pergunta do Novo Testamento está lá em Mateus 2:2, que são os reis procurando Jesus que tinha nascido. E a pergunta é: onde está o rei? O recém-nascido rei dos judeus. Interessante. A primeira pergunta é: onde está o homem que havia se perdido? E a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está Deus que chegou para salvar esse homem perdido? Quando o homem está perdido, ele só precisa encontrar o rei, o Salvador, que veio para resgatá-lo. É assim porque quando você descobre onde está Cristo, você entende onde você está também. Aqui em Gênesis 3, 9 e 10, a Bíblia diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3:10 nos conta como o medo então entrou no mundo.
Essa é a primeira menção de medo na palavra de Deus. Veja que o homem não foi criado para viver com medo. Por isso que você não tem estrutura para lidar com o medo. Por isso que todas as vezes que você é tomado de medo, você é paralisado, você fica parado, você trava. Porque você não foi criado para isso. Hoje as pessoas têm medo de muitas coisas. Mas a origem de todos os medos é o medo da morte. No final de todo medo está a morte. Medo de andar de avião, medo de cobra, mas na verdade é medo do avião cair e você morrer, medo da cobra te picar e você morrer. Medos, a morte está lá, não é? Deus não quer que você viva com medo. As pessoas estão com medo e tem uma coisa mais profunda nisso, porque eles não sabem o que eles vão... Eles sabem que vão morrer, então tem um medo da morte, mas tem medo de como vão fazer quando encontrar com Deus depois da morte. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que você viva assim, com medo do futuro, com medo de envelhecer, com medo de não ter o suficiente, medo de perder alguém que você ama. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor que foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo tem o poder de tirar o medo. Quando você se lembra que é totalmente perdoado, totalmente amado por um Pai amoroso, apesar dos seus erros e pecados, o medo vai embora. A vergonha sai. Porque se eu estou perdoado, não preciso ficar com vergonha. A vergonha produz o medo. Adão disse que teve medo porque percebeu que estava nu. Sentiu-se envergonhado. Essa é a origem do medo. Adão ficou consciente do pecado e o resultado foi a vergonha. Então tudo começa com a consciência de culpa. Eu creio que Deus havia dito para Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele tinha acabado de comer e não tinha morrido. Então ele certamente concluiu que talvez Deus o mataria. E essa é a origem de todo medo. Mas Deus não disse que se ele comesse, ele o mataria, disse que ele morreria. Interessante que a árvore do conhecimento do bem e do mal não é chamada da árvore do pecado ou da árvore do mal, mas apenas do conhecimento do bem e do mal. É um tipo da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do bem e do mal, vem o pleno conhecimento do pecado. Então todas as vezes que nos sentimos culpados e envergonhados, é porque estamos comendo dessa árvore que nos condena. A consciência de pecado e vergonha são coisas, portanto, sinônimas. Mas agora, o Senhor diz que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Essa é a mesma passagem que Jesus leu em Nazaré e diz que se cumpriu nele. Uma vez que você está perdoado completamente, definitivamente, você não precisa mais ficar com vergonha. Não precisa estar mais consciente da culpa, do erro, da lei. Não precisa mais ficar com medo. Está tudo pago. Eu sei, você está preocupado que alguém possa dizer, mas então vamos viver no pecado? Não, você nasceu de novo. Quem nasceu de novo não quer viver no pecado. O pecado não preenche a vida. Mas quem sabe que é perdoado e amado, vive sem medo e quer ficar perto do Pai. Você não vai fugir, você vai ficar mais perto ainda. Você está preso, mas não pela culpa, nem pela condenação, nem pelo medo. Você está preso por laços de amor. É assim que a gente fica perto dele. Você crê nisso hoje? Quero orar por você, rejeitando todo espírito de condenação e de culpa. E assim que eu terminar, pega essa live, vai ficar salvo, pega o link, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, abençoa a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Clica aqui em inscrever-se. Vamos orar. Pai, nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra nós que somos eleitos? Fomos lavados pelo seu sangue. Somos filhos perdoados. E por isso, não precisamos viver com vergonha, com culpa, com acusação, nem com medo, porque não há mais dívida para nós. O diabo não tem direito mais de nos condenar. Que essa verdade
seja revelado ao coração de cada um dos meus irmãos. E eles possam desfrutar abundantemente do seu perdão, do seu amor, da sua graça. Possam viver sem medo, sem vergonha, com total confiança pela obra de Cristo na vida deles. No nome de Jesus. Fica na paz, viva sem medo, viva com confiança, viva sem nenhum tipo de vergonha na sua vida, porque você está completamente perdoado.